10h49, pessoal, vamos voltar a falar da viagem do presidente Lula à Etiópia, porque antes de embarcar de volta para o Brasil, ele deu uma coletiva de imprensa, falou com jornalistas, voltou a fazer comentários sobre a guerra na faixa de Gaza e o presidente também disse que Israel comete genocídio e fez referência ao massacre de judeus na Alemanha nazista. Quem vem contar para a gente todos os detalhes sobre as últimas falas do presidente Lula antes de voltar para o Brasil é o Américo Martins, que acompanhou tudo. Américo, muito bem-vindo novamente. Conta tudo pra gente. Olá, Muriel. Essa guerra na faixa de Gaza dominou uma boa parte da viagem do presidente Lula ao Egito e aqui à Etiópia. A guerra foi mencionada praticamente todos os dias e o presidente, em algumas oportunidades, fez discursos muito duros contra o que ele chamou de uma reação desproporcional de Israel. Lembrando que em todas essas oportunidades o presidente fez questão de condenar os ataques do Hamas no dia 7 de outubro. Ele disse isso, inclusive, para o primeiro-ministro palestino, da Autoridade Palestina, quando ele se encontrou com ele numa reunião bilateral ontem. Ele começou a conversa dizendo que não havia como justificar os atos do Hamas. Mas o principal tom foi realmente de crítica ao governo e às forças de defesa de Israel pelo elevadíssimo número de mortes que acontecem na faixa de Gaza nesse conflito. Quase 30 mil mortos, cerca de 170 mil feridos. E o presidente, durante essa viagem, ele também anunciou que o governo brasileiro iria colocar mais recursos financeiros na agência da ONU que cuida dos refugiados palestinos. Essa agência cuida da saúde, educação, alimentação e até moradia dos refugiados, não só na faixa de Gaza, mas também na Cisjordânia, na Síria, no Líbano e na Jordânia. É uma agência muito grande, mais de 13 mil funcionários, e o governo israelense alega que pelo menos 13 deles participaram de alguma forma dessas atrocidades do Hamas no dia 7 de outubro. Então hoje o presidente foi perguntado sobre qual seria o valor que o governo brasileiro repassaria a essa agência, que vem sendo acusada pelo governo israelense de que alguns funcionários teriam participado dos ataques, outros governos suspenderam o financiamento dessa agência, mas é a principal agência de manutenção ali dos palestinos, de ajuda humanitária aos palestinos. Então, o presidente foi perguntado quanto o governo brasileiro depositaria para a agência e também se ele não via ali como é que ele justificava o Brasil continuar financiando essa agência se outros países tinham parado de financiar. O presidente primeiro criticou muito os líderes dos outros países que resolveram cortar o financiamento. Ele disse onde é que está aí a solidariedade, né, e o coração político dessas pessoas, desses líderes que estão fazendo essas decisões, cessando aí a ajuda humanitária à faixa de Gaza, que é necessária manter essa ajuda humanitária. Vários outros países, é importante destacar também continuam contando com a agência pela importância que ela tem em tentar manter ali os palestinos, os refugiados palestinos na faixa de Gaza. O presidente, então, voltou mais uma vez a criticar o governo israelense, disse que o que estava acontecendo lá na faixa de Gaza não era uma guerra e era, sim, um genocídio. Ele chegou a dizer, inclusive, que ele não via isso como uma guerra entre soldados dos dois lados, mas sim entre um exército altamente qualificado e treinado, como é o exército israelense, numa guerra, aspas, contra mulheres e crianças, fecha aspas. Essa foi a declaração do presidente Lula. E ele continuou criticando a posição israelense, até que num determinado momento ele disse que nunca algo assim tinha acontecido na história. Aí ele pausou e retomou. Existiu, sim, no caso de Hitler, quando ele resolveu matar os judeus. Uma fala, obviamente, polêmica. Vamos ouvir o que o presidente Lula disse aqui na entrevista sobre a guerra na faixa de Gaza e as ações de Israel. Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição para a questão humanitária aos palestinos, eu fico imaginando qual é o tamanho da consciência política dessa gente e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Ora, se teve algum erro nessa instituição que recolhe dinheiro, pura-se que errou, mas não suspenda a ajuda humanitária
com um povo que está há quantas décadas tentando construir o seu Estado. É preciso parar, sabe, de ser pequeno, quando a gente tem que ser grande. Sabe, o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Então não é possível que a gente possa colocar um tema tão pequeno, sabe? Você deixar de ter ajuda humanitária. Quem vai ajudar a reconstruir aquelas casas que foram destruídas? Quem vai distribuir a vida de 30 mil pessoas que já morreram, 70 mil que estão feridos? Quem vai devolver a vida das crianças que morreram, sem saber por que estavam morrendo? Isso é pouco para mexer com o senso humanitário dos dirigentes políticos do planeta? Américo, aproveito para te perguntar de que forma que essas falas do presidente Lula repercutiram no cenário internacional. A gente já tem alguma repercussão ou ainda muito cedo? E eu que já estou querendo me antecipar aqui. Acho que o Américo não está me ouvindo, perdemos o contato com o Américo, infelizmente, mas a gente vai, claro, continuar conectados e a gente vai conversar ao longo ainda dessa edição do Agora CNN. Temos muito tempo para conversar, afinal de contas, mas temos um posicionamento da CONIB, a Confederação Israelita do Brasil. A gente falava sobre as repercussões. Tem repercussão da Confederação Israelita do Brasil, que repudiou as declarações do presidente Lula comparando o Holocausto à ação de Israel contra o Hamas. A CONIB disse que os nazistas exterminaram 6 milhões de judeus indefesos na Europa somente por serem judeus. Já Israel está se defendendo de um grupo terrorista que invadiu o país, matou mais de 1.000 pessoas, promoveu estupros em massa, queimou pessoas vivas e defende em sua carta de fundação a eliminação do Estado judeu. A Confederação diz ainda que essa distorção perversa da realidade ofende a memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes. Portanto, essa é a nota depois da fala do presidente Lula.